Antes de dar continuidade aqui nessa série de vídeos, eu gostaria de pedir a você que está conosco aqui agora, se ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva e que você compartilhe também esses vídeos com seus amigos, com seus familiares e seus colegas, beleza? O texto principal que nós vamos estudar nessa manhã, na verdade ele se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 25. E antes que a gente entre no estudo em si, eu gostaria de contextualizar você aqui um pouco, para que nós possamos compreender melhor essa leitura que nós vamos fazer. No Antigo Oriente, era costume daquela época, de quando alguém fosse se casar, além do convite que fazia, que as pessoas, os convidados ali, eles levassem ali a sua candeia, a sua lamparina, né? A sua lâmpada, como era conhecido naquele tempo, para que pudesse participar da festa do casamento. Entretanto, quando nós nos voltamos aqui para o livro de Mateus, no capítulo 25, nós vamos encontrar uma parábola que ela usa esses elementos do cotidiano daquelas pessoas e com certeza vamos extrair grandes lições aqui para nós. Através da leitura de Mateus capítulo 25, versículo 1, que nos diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Primeiro, as pessoas que eram convidadas, elas ficavam no caminho, e quando o noivo então vinha de encontro à noiva, elas iam se juntando com esse noivo e então chegavam até aquele momento do encontro, onde acontecia o casamento. A parábola aqui, ela traz dois fatores interessantes. Primeiro, que ela divide essas 10 virgens que aparecem aqui nessa imagem, nesse texto, dizendo o seguinte, que haviam 5 delas que eram nécias, que eram tolas, e que haviam também 5 delas que eram sábias, né? Essas outras 5, elas eram as virgens prudentes, as nécias e as prudentes. Então, em uma leitura muito rápida, você vai apenas classificar aí essas virgens, né? Que estão ali à espera do noivo. Você observa que alguns outros elementos, eles começam a entrar aqui agora. Quais são eles? Você observa que entra a lâmpada, entra o azeite, e que justamente essas 5 virgens nécias, elas não levaram azeite suficiente para poder estar preparadas para quando o noivo chegar. E a leitura, ela nos mostra que mais tarde, quando o noivo aparece, porque a leitura diz que para nós que ele parecia estar tardando, e elas que estavam ali com as suas lâmpadas com certeza apagadas, a Bíblia diz que elas foram todas tomadas de sono. Mas quando ouviu-se um grito, o arauto anunciou que o rei estava vindo, que o príncipe estava vindo, que o noivo estava chegando. O que acontece? Elas levantaram, e quando elas se levantam, as nécias então olham para as prudentes e dizem assim: Ei, para aí, as nossas lâmpadas estão apagadas, nos faltou azeite. E agora você observa que elas fazem um pedido até desesperador para as prudentes, pedindo para elas o quê? Pedindo para elas azeite. Mas as prudentes, como a própria palavra já diz, elas foram muito sábias ali em agir nesse momento com as nécias, né? Elas disseram para elas assim: não, nós não podemos dar para vocês do nosso azeite, porque senão pode acontecer que vai faltar para nós. E é interessante que a gente vê todas essas figuras, a gente vê todos esses elementos aqui que são usados, as virgens nécias, prudentes, a lâmpada, o azeite. A gente fica se perguntando o que significa tudo isso. Como quase todo um contexto da Bíblia, de maneira geral, essas duas classes de pessoas aqui, as virgens nécias e as prudentes, elas representam também 2 grupos de pessoas que estão aí na igreja. Esses 2 grupos de pessoas, eles são basicamente aqueles que estão se preparando para encontrar com o noivo, que aparece aqui na parábola, que é Jesus Cristo, que vem buscar a sua igreja, como aqueles que estão na igreja, mas que não estão se preparando para encontrar-se com o noivo. A gente observa aqui na leitura, e isso nos chama a atenção, na verdade sempre me deixa ali desperta uma curiosidade, é que todas essas virgens, ou seja, toda a igreja, todos aqueles que estão esperando o Senhor, eles estão como que adormecidos, é o que diz o texto. Mas vai haver um momento que eles vão o quê? Despertar. E quando despertar, alguns vão perceber que não estão o quê? Preparados. Eles não tinham azeite. Donato, o que é o azeite? O azeite, meu amigo, ele significa o estudo, a busca, a oração, a dedicação, a evangelização.
E agora você observa o seguinte, que esses que não estão preparados, eles começam a querer aproveitar-se daquilo que os outros fizeram, que eles deixaram de fazer. Que foi o quê? Foi o preparo. E quando é que acontece esse preparo? Esse preparo acontece hoje. Esse preparo acontece agora. Quando você toma a decisão de se colocar ao lado de Deus, em um momento seja de felicidade, seja de bonança, ou seja de dificuldade, de crise. O preparo é o estudo da palavra de Deus. O azeite que é mostrado aqui na parábola, ele significa justamente o quê? A sua proximidade com Deus através da oração, do estudo, da meditação, da evangelização, da pregação da palavra de Deus. Então é necessário que nós estejamos vivendo não como as virgens nécias, mas como as virgens prudentes, que estavam preparadas e tinham azeite suficiente. Haverá um momento em que não haverá igreja para congregar, não haverá quem ore por você, não haverá quem possa lhe motivar para você sustentar a sua fé. Será só você e Deus. E você não vai sentir nada de diferente. Por quê? Porque é o momento em que você e eu estaremos vivendo com a confirmação da verdade no nosso coração. E eu digo para você, esse momento, ele está muito perto de chegar. Quando esses dias agora que nós vivemos, você pode observar um pouquinho do que é ficar só você e Deus. Porque você não teve igreja, quem sabe você não foi visitado, talvez alguém não mandou uma mensagem que estava orando por você, mas a gente consegue observar o seguinte, que todas essas parábolas, todas essas mensagens bíblicas, elas têm encontrado o seu cumprimento nos nossos dias. E aí um fato interessante, nós estamos vendo isso acontecer. Então, assim como as virgens prudentes, é hora de nós buscarmos armazenar azeite para que não nos falte quando o noivo chegar. Que Deus abençoe você.